Nós somente encontramos ganância, egoísmo, orgulho e amor próprio, esquecendo aquele que morreu na cruz sem ter uma pedra que fosse para reclinar a cabeça. Ele tudo deu para acalmar os homens, mesmo assim foi morto em um madeiro, no topo do Calvário. Pedro estava vermelho, como se o próprio sangue estivesse saindo em testemunho às palavras do filho. Quis muitas vezes avançar em Francisco, pois esse era o seu temperamento. Todavia, uma força estranha o impedia de fazê-lo. Parecia que estava mais amarrado em fortes cordas do que o próprio filho. As algemas invisíveis seguravam até a sua própria língua. E Francisco continuou com serenidade. Quero que escutes para nunca mais esqueceres a verdade, que agora digo. Não temes em tornar a interromper, deve ser, a tornar a interromper a minha marcha para Deus, sob a direção de Jesus Cristo. Se tentares me fazer esquecer Jesus, o preço que pagarás está fora das tuas forças, e sofrerás sem conta, porque ninguém deve brincar com Deus. Peço-te que procures o caminho que pretendes, sem interferires nos dos outros, que não devem igualmente interromper os teus. Eu sou Francisco, filho de Deus, e sigo o Cristo, meu único mestre. Pedro Bernardone, a única coisa que pôde fazer foi morder os lábios e as mãos, que já se mostravam como que sangrando de ódio. Mas Francisco, mesmo vendo aquele drama contínuo, bem disposto na sua conversa, papai, quero fazer-te sentir uma coisa que poderá libertar o teu coração desta influência terrível que alimenta a tua usura pelo ouro. Quero pedir-te, pelo amor que consagras ao que mais amas nesta vida, que mudes de ideia pelo menos um pouco. O que já tens dá muito bem para que vivas sem medo por toda a tua vida, sem precisares viver o desespero do ganho, que muitas vezes exige o suor e o sangue dos teus servidores, que de nada desfrutam. Tem um pouco de misericórdia desses homens e mulheres que trabalham contigo, melhorando-lhes a vida, dando-lhes mais um pouco de conforto e de esperança. Trata-os bem, como se fosse eu. Se for preciso, e se o teu instinto exigir, esquece-me como filho e lembra-te deles em nome de Jesus. Aquele Cristo de quem exigir, esquece-me como filho e lembra-te deles em teu Jesus, em nome de Jesus. Aquele Cristo de quem te lembras também de vez em quando. Não olhes somente para os fios, não olhes somente para a terra. Levanta os olhos ao infinito e procura escutar a voz do Criador, pelos fios invisíveis que intercambiam a criação com ele. Procura pensar nas belezas que nos cercam e que nada nos pedem em troca daquilo que nos ofertam. A luz do sol, as chuvas, os ventos, as águas, os animais que nos são tão úteis. Pensa nisso, meu Pai, e entrega o teu coração ao coração do infinito, a inteligência que tudo fez nesse mistério que existe nas dobras do mistério maior. Deixa acender em teu coração a luz da caridade, e ela te mostrará caminhos excelentes que antes não conhecias. A verdadeira felicidade está na prática da fraternidade, aquela ensinada e vivida por Jesus. Não gostas de buscar sempre os grandes nomes do passado? Pois observa a vida deles, como brilharam em favor dos povos,
Copia essas vidas e quanto a felicidade poderá bater em tua porta, abrindo-te a consciência para a paz do coração. Não sejas irreverente diante das oportunidades que os céus têm te ofertado, chamado de Deus pelos processos compatíveis com a tua pessoa. Aprende a orar, deixando livres os teus sentimentos de caridade que Deus não esqueceu de colocar em teu íntimo. E compreende agora mesmo, para que não sofras, que eu sou, na verdade, vim a este mundo como teu filho, mas o limite da carne é a razão. Chegando à maioridade, começa a ação do Espírito, cuja filiação é de Deus. Eu sou filho de Deus e teu irmão em Jesus Cristo. Francisco acerenou a fala, arrefecendo a influência que estava exercendo o pai por ação da palavra, em um magnetismo altamente elevado, e Pedro Bernardone, como que enjaulado nos fios invisíveis que o cercavam, sentiu-se solto, avançou sem palavras para Francisco. Esbofeteou seu suave rosto várias vezes. Cuspiu em suas faces com nomes apropriados à agressão. Amarrou com as mãos para trás e, enfurecido, deixou-o no porão do palacete, dizendo irritado: o teu lugar é aí, até que o tempo possa te despertar para a realidade da vida. Queres viver de sonhos como um pássaro, sendo homem? Que o teu Deus se compadeça de ti. Fechou a porta e saiu alterado na sua personalidade, gritando para sua mulher e Jarla, que logo vieram correndo. Não quero que tirem esse moço da cela. Ele deve ficar preso até a minha volta, que não sei quando se dará. Quem não cumprir as minhas ordens pagará caro pela desobediência. E não quis escutar o que as mulheres poderiam falar. Dona Maria Picalina escutou tudo calada, sufocada pelos fatos, e temendo a estupidez de Pedro, que poderia chegar às raias da agressão com quem o desobedecesse, somente chorou às escondidas, com a sua companheira de infortúnio, e Fole, que tinha aparecido como mais uma companhia alento nas horas de sofrimento. Pedro Bernardone viajou, sentindo o coração descompassado por querer que seu filho fosse a sua cópia no comércio e na política, na têmpera e na diligência. Enfim, ambicioso e forte na sociedade, como tantos outros que conhecia, por onde incitava em meio mundo. E remoía por dentro essa atitude, preferindo que seu o morresse a desmoralizar a família como um mendigo. Deve ser que seu filho morresse, né? É. Deixa eu só falar uma coisinha. É que quando ele começou lá a falar com o pai, ele fala para ele acalmar, né, serenar, e a sensação que fica é assim, quanto mais a gente está preenchido das nossas questões, das nossas, né, verdades, né, entre aspas, a gente menos escuta a Deus, né? Então, quando ele pede para o pai né, perceber quem ele realmente era, né, fugir disso, que ele estava tão... E quer dizer, o pai não consegue ouvir porque ele está tão preenchido dele mesmo, né, que ele não tem essa possibilidade. E quantas situações assim se apresentam na nossa vida, né? Várias mensagens a gente escuta, né, Deus falando, né, que entrega, coloca lá
A avó fala, né? Tem um cestinho aí, vai colocando todas as suas angústias, seus medos, suas coisas, né? Tudo está à nossa disposição. Mas a gente está envolto nas nossas verdades, né? Achando que aquilo é o correto. E basta só entregar e confiar, né? Então me ficou essa imagem, assim. Teve logo no início da leitura... E Nilza, esse ponto que você colocou, também eu lembrei, aqui no texto, quando o Francisco ele fala, pai, o senhor já tem o suficiente para viver bem a vida toda. Sai, né, não siga esse caminho que tá ali ganhando dinheiro na base, né, da dor, do sangue, do choro. E é uma colocação tão profunda, e aí foi isso que você colocou, né? Ele não estava ali preparado para a profundidade dessa mensagem. Então, eu lembrei isso, né? Foi exatamente o que você falou, que às vezes a gente recebe mensagens, informações que são ali aquele chamado, mas a gente realmente está com o copo d'água, né? Muito cheio, e aí não permite refletir na profundidade desse aspecto. E essa questão também que o pai de bater, esbofetear, cuspir, eu fiquei pensando, ele devia estar agradecendo, assim, se tornando menos, né? Como ele próprio fala, né? O São Francisco, ele fala que eu não sou nada, e eu lembrei do Chico Xavier, né? Que ele fala, eu sou a graminha ali, né? Que depois que o animal vem e come, eu não sou mais nada. Então, quanto menos eu senti, né, que eu sou, né, alguma coisa, mais eu tenho oportunidade de estar em contato, assim, com esse... Então, quanto mais eu tiro essas camadas, né, da vaidade que possa ter, ou alguma questão, né, quando eu ouço alguém falando comigo, eu ontem fiz um exercício, fiquei assim, eu estava no mercado, e tinha uma moça atrás de mim, e eu saí da frente dela para ir para um outro caixa. Aí eu ouvi ela falando, graças a Deus. Aí eu fiquei fazendo um exercício, que ela queria passar rápido, né? E assim, eu ter saído da frente era mais rápido para ela. Eu fiquei fazendo um exercício de pensar, olha a palavra que ela usou, né? Graças a Deus, né? Então, eu falei, então eu dei a oportunidade dela falar isso, dela tá em contato, mas era um exercício, porque na verdade eu tava, meu Deus, que, né, ainda falou alto, assim. Então a gente tem todos os dias a oportunidade de viver esses etapas, né? As situações na nossa vida, assim, sempre aparecem. Tem Não tô, não. Teoricamente está ligado aqui. As mulheres da família tratavam de Francisco. Só um minutinho. Sim. Alguém está me ouvindo? Silvio está tentando falar, mas não. Não estamos ouvindo. Eu ouvi você aí pelo microfone da Sânia. Você quer tentar falar pelo meu? Tem um ponto no início da leitura hoje que me chamou muita atenção. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Quando ele fala com o pai que ele não pode interferir na vida dele como ninguém pode interferir na vida de ninguém. Isso é de uma profundidade enorme. Principalmente para nós que somos pais, para quem ainda vai ser pai, essa tendência que a gente tem de tentar guiar, como cego guiando cego. Então é muito importante que se reflita nisso que o Francisco falou. Ninguém pode interferir na vida de ninguém. A nossa prepotência, o nosso orgulho acha que nós somos capazes de guiar alguém. Mas nós não somos. Então a gente tem que aprender a respeitar as individualidades.
a forma de viver e de pensar de cada um. Isso é muito importante. Pronto. As mulheres da família tratavam de Francisco, no porão do palácio, com todo o... não sei empenho. O que, empenho, deve ser, né? Empenho e amor que ele merecia. Em vários momentos, tinham impulsos de desamarrá-lo, soltá-lo para que fugisse, mas o próprio Francisco não aceitava, dizendo: eu preciso disso, por sentir em meu coração que devo ser disciplinado, e na própria carne o que os pobres passam ante os ricos, que vivem às suas custas. Estou muito bem e devo conhecer a obediência, o chão duro para do maus tratos. O chão duro para os maus tratos. E ainda sou favorecido por estar aqui em casa, tendo como carcereiros 3 anjos que me amam e me ajudam, tratando de mim como se eu fosse alguma coisa no mundo. E o que passam os presos de guerra, os vencidos nas batalhas, os enfermos nas casas de tratamento, os mendigos jogados nas ruas e os leprosos nos vales dos imundos, os pobres nas vilas sem recursos para se alimentarem e vestirem, e as crianças sem mães, eu estou privilegiado onde estou. Eu lembrei de uma situação interessante agora, esses dias, aconteceu. A minha filha mais nova trabalha em negócio de evento e tal, né? E tá tendo um evento aqui em Brasília, muito bonito, lindo, lindo, todo muito, muito, muito bonito. Local cheio de árvores, plantas, local muito bonito. E aí ela veio assim: nossa, mãe, se você precisa ver, do lado de cá, muito bonito, do lado dos funcionários, um horror. Para ir para o banheiro, os funcionários têm que passar numa madeira, para não sei. Então, assim, me lembrou disso. O lado que a gente vai, né? Vamos dizer assim, o consumidor vai, é muito bonito. Todo mundo quer ir, é caro, ver shows, ver isso e aquilo. E do outro lado, de quem está nos servindo, ali, né, dá para a gente pensar sobre isso, né, na vida, né, mãe? E aí veio a calhar isso. Francisco, recostado em um dos pilares da mansão, meio sonolento, escutava novamente a voz que tanto admirava, a voz que fazia dele um verdadeiro soldado de Deus, em tom suave e por vezes enérgico. Francisco, és uma peça na grande engrenagem da reforma da minha igreja, e é necessário muita humildade, paciência e amor, além de um profundo interesse pelo bem coletivo, para que o Cristo possa brilhar em ti. Jamais deixes que o ouro te influencie, iludindo-te nas aparências de uma realidade. Os bens terrenos têm o seu valor nas mãos de quem veio para transformá-los em trabalho digno e como força de progresso, mas tu escolheste a melhor parte, o lado espiritual da vida. Sendo um educador dos sentimentos humanos, deve servir de exemplo, sem que a consciência te acuse de alguma coisa. Nada te faltará na jornada que empreenderás na terra, como também os teus companheiros. Estarei contigo até o último respirar, indicando-te o melhor caminho. Contudo, os teus caminhos na terra estão cheios de espinhos, como foi a minha coroa. As tuas mãos serão cravejadas pelos agravos da indiferença. Os teus pés sofrerão a dureza dos caminhos, na inconsciência do que vais fazer. O teu corpo se mostrará em chagas de todos os tipos, para que conheças
os açoites do tempo e da ignorância humana. E é nesta soma de valores imortais que poderás me conhecer, na profundidade do coração, e dizer, como o apóstolo Paulo: o Cristo em mim é motivo de glória. Não deves gemer de dor, mas somente cantar. Não deves blasfemar com tristeza, mas somente alegrar-te. Como ninguém no mundo deves reclamar, porém confiar sempre na vida. Vida deve ser. Né? Confiar sempre na vida. Não deves esperar amor, mas amar todos sem distinção. Não deves procurar a própria satisfação, mas buscar as leis de Deus. Não deves buscar nem ouro nem prata, porém abençoá-los onde estiverem. Não deves querer conquistar qualquer pessoa para o teu rebanho, mas fazer com que eles melhorem onde estiverem. Não deves usar de violência nem em pensamentos, mas deixa-te ser dominado pela vontade de Deus. Não deves esquecer-te dos teus deveres, nem de lembrar dos erros alheios. Deves, sim, fazer o bem em todos os aspectos que a vida te mostrar, para que tenhas a verdadeira felicidade. E Francisco adormeceu. Shaolin não encontrou... Oi? Eu lembrei também da frase do Chico Xavier, que ele fala, né? Aos outros dou o direito de ser como são, e a mim dou o direito, o dever de ser cada dia melhor. Eu me lembrei dessa frase, que eu sempre me vem assim também. Para a gente não olhar para o outro, né? A gente pensar na gente. Às vezes tem algumas pessoas que falam, criticam e tal, e a gente às vezes julga e tudo, e eu fico pensando, o que faltou? Às vezes faltou mais amor, então as pessoas precisam ser mais amadas, né, para que elas possam sentir realmente esse amor verdadeiro, para que possam, né, falar palavras melhores também, né. Então, é importante esse falei, acho que eu vou deixar aqui em algum lugar escrito, para a gente estar sempre lendo essas palavras aí que foram lidas, muito bonito. Eu confesso, eu acho muito bonito, mas quando fala de tanta dor, eu tenho medo. Quando eu olho assim, gente, sofreu demais, eu não tenho coragem de sofrer isso. Eu fico assim, imaginando, gente, é muito sofrimento, né? Tem que ter uma confiança, um amor, uma entrega para Deus, assim, é fenomenal. Para mim, chega a ser um ponto muito forte, porque é muito sofrimento, né, que a pessoa passa. Mas cada um com o seu processo, né? Eu falo, se a gente conseguir dar conta do que a gente veio para fazer, já missão cumprida, né? Porque cada vez, né, um passinho de cada vez. Então, assim, esses grandes seres estão, né, milhares e milhares aí de anos. Bilhões de anos, acho. Amém.